Desde os tempos antigos, Deus tem reservado para si um povo fiel, separado para cumprir seus propósitos na terra. No livro do Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão de 144 mil selados dentre as tribos de Israel, servos de Deus, que estarão preparados para enfrentar os eventos finais da história humana. Mas quem são esses escolhidos? Como podemos nos preparar para estar entre os fiéis que serão selados por Deus? A revelação de João sobre os 144 mil. A referência bíblica principal sobre os 144 mil está em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 1 a 8. João descreve uma visão na qual 4 anjos seguram os ventos da terra até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Ele ouve o número dos selados, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Além disso, em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 5, os 144 mil são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, têm o nome de Deus em suas testas e foram redimidos da terra como primícias para Deus e para o Cordeiro. Essa passagem traz esperança e confiança para aqueles que desejam se manter firmes na fé. Os 144 mil são aqueles que perseveraram, não se corromperam e permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em meio a adversidades. O fato de terem o nome de Deus em suas testas mostra que pertencem totalmente a Ele e não ao mundo. Eles representam a vitória sobre o pecado e a consagração completa ao Criador. Além disso, a imagem dos 4 anjos segurando os ventos sugere que Deus está no controle dos eventos finais e que, antes de qualquer tribulação definitiva, Ele garantirá a proteção dos seus escolhidos. Isso nos ensina que não devemos temer os acontecimentos futuros, mas confiar plenamente na promessa divina. Não deixe de se inscrever no canal Heróis e Profetas, trazendo sempre uma mensagem de esperança em meio às trevas. Simbolismo ou literalidade? Muitos estudiosos e teólogos divergem sobre se esse número deve ser entendido literalmente ou simbolicamente. Para alguns, representa um grupo específico de judeus que serão selados nos últimos dias. Para outros, esse grupo simboliza a totalidade do povo de Deus, incluindo gentios, que se manterão fiéis a Deus até o fim. A menção de 12 tribos e 12.000 de cada tribo pode ser uma referência à plenitude espiritual do povo de Deus, baseado na numeração bíblica, onde 12 representa governo divino e multiplicação. O número 144 mil pode simbolizar a totalidade dos servos fiéis de Deus. O livro do Apocalipse está repleto de simbolismos, e muitos acreditam que esse número representa a completude do povo de Deus, sejam judeus ou gentios. A repetição de 12, um número significativo nas Escrituras, reforça essa ideia de plenitude e perfeição. Independentemente da interpretação, o mais relevante é a mensagem de que Deus separará um grupo de fiéis para estar ao seu lado nos eventos finais. Esse grupo será composto por aqueles que não se contaminaram com o pecado, que seguiram a verdade e permaneceram leais ao Cordeiro. Isso nos motiva a viver com integridade, confiando na promessa de que Deus honra aqueles que o servem de coração. As características dos selados. Apocalipse nos dá pistas sobre o caráter e a pureza dos 144 mil. Eles são descritos como fiéis e sem engano em suas bocas. Apocalipse 14, versículo 5. Seguidores do Cordeiro por onde ele for. Apocalipse 14, versículo 4. Resgatados como primícias da terra para Deus. Apocalipse 14, versículo 4. Com o nome de Deus escrito em suas testas, simbolizando consagração total a Ele. Apocalipse 14, versículo 1.
Essas características revelam um grupo que vive em santidade, separado do pecado e completamente dedicado a Deus. Além disso, a ausência de engano em suas bocas nos mostra que eles falam a verdade e vivem com retidão. Não há espaço para hipocrisia ou falsidade entre os selados de Deus. Eles também são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso significa que suas vidas são guiadas por Cristo, sem desvios para caminhos pecaminosos. Eles permanecem firmes na obediência, rejeitando o mal e vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. A característica de serem primícias para Deus e para o Cordeiro reforça a ideia de que são separados e especiais, escolhidos para um propósito divino. A primazia indica que eles são os primeiros a serem redimidos, um grupo distinto que será honrado na presença do Senhor. Como se preparar para estar entre os fiéis selados? Diante dessas descrições, a grande pergunta é: como podemos nos preparar para estar entre os fiéis selados por Deus? A resposta está na própria Escritura. Abaixo estão algumas orientações baseadas na Palavra de Deus. Viver uma vida de santidade. A santidade é uma marca fundamental dos 144.000. O apóstolo Pedro nos exorta: sede santos, porque eu sou santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Isso significa abandonar o pecado e buscar uma vida de retidão diante de Deus. A santidade implica em uma separação do mundo e uma entrega completa a Deus. Devemos cultivar hábitos espirituais saudáveis, como a oração, a leitura da palavra e a comunhão com os irmãos na fé. Obedecer aos mandamentos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, encontramos a descrição dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso significa que devemos viver em obediência à vontade de Deus, seguindo seus estatutos e ensinos. Não basta apenas crer, mas também praticar os ensinos de Cristo. A obediência demonstra nosso amor por Deus e nossa disposição de seguir seus caminhos. Ter perseverança na fé. Os fiéis que serão selados são aqueles que suportam as provas e permanecem firmes. Em Mateus, capítulo 24, versículo 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa que precisamos continuar firmes, mesmo diante das tribulações. A perseverança é uma qualidade essencial para aqueles que desejam fazer parte do povo selado de Deus. Não deixe de se inscrever no canal Heróis e Profetas, trazendo sempre uma mensagem de esperança em meio às trevas. Conclusão. Os 144.000 representam um grupo especial de fiéis que serão selados por Deus nos últimos dias. Se esse número é literal ou simbólico, o mais importante é que ele aponta para um povo santo, obediente, perseverante e comprometido com Deus. Para estar entre os selados, é essencial viver uma vida de santidade, obedecer aos mandamentos, manter um relacionamento profundo com Deus e perseverar na fé. Que possamos buscar essa preparação e estar entre os fiéis que seguirão o Cordeiro por toda a eternidade.